Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Mas todo mundo continua comprando e vendendo. E o custo de vida continua subindo. Ninguém faz nada. Todo mundo continua comprando e vendendo como se nada acontecesse. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, culpa de quem vende. Você tem que fazer alguma coisa. Comece a pechinchar. Comece a dar valor a cada centavo do seu dinheiro. Procure o mais barato. Discuta o preço. Compre somente o que você precisa. Se todo mundo acreditar que esta é a única solução, aqueles que vendem caro vão acabar acreditando também. E o brasileiro vai vencer a inflação. A partir de hoje, compre só o que o seu dinheiro pode pagar. Em 1977, o governo lançou essa propaganda anti-inflação, tentando convencer as pessoas a não colaborarem com o aumento dos preços. E no ano de 2025, adivinha quem repetiu o mesmo discurso? Eu vou dar uma dica, ele tem 9 dedos. E, pois é, parece que a atitude, mediante a forte inflação, se repetiu. O governo tenta fazer a mesma coisa que já aconteceu no passado. O que pode nos dar uma base muito interessante para o futuro. Porque basta olhar para o passado. Se a postura do governo em 1977 se repetiu, não é certeza. Mas o que vivemos agora pode já ter acontecido no passado e é bom a gente ficar pronto. E seguindo essa linha de raciocínio, pouco depois de 1977, quando o governo colocou a população contra os empresários, igual o Lula fez agora, nós vivemos a crise da hiperinflação, a qual era tão alta que os preços variavam no mercado em torno de 1% ao dia, todos os dias. Nada se mantinha preservado. E esse momento foi tão desgraçado na nossa história que 15 anos depois resolveram criar uma nova moeda, o real, que na época valia $1. E lembrando que o confisco do Collor foi uns 4 anos antes do governo desistir de tudo, assumir que fez cagado com o dinheiro da época e criar uma nova moeda, um pouquinho melhor, mas ainda cheia de defeitos. Só que com todo o estrago feito, com pessoas já tendo perdido o valor do seu dinheiro para a inflação, não é como se fosse resolver muita coisa, sem falar que a moeda real continua se inflacionando do mesmo jeito. Tanto que desde a sua criação em 1994, ele já perdeu 100 vezes o seu valor. É só olhar na base monetária, quanto tinha na época, quanto tem hoje. Multiplicou 100 vezes. Ou seja, o conselho do governo para você parar de consumir, parar de existir, não teve muito efeito na época, o que já era esperado, já que o brasileiro médio gasta o que pode, não o que quer. Não é como se quiséssemos gastar muito mais e não conseguimos. Muita gente não consegue gastar o básico, não consegue viver confortável. E com o passar do tempo, esse limite de gastos, que é realidade da maioria dos brasileiros, ele vai se tornando cada vez menor. As pessoas têm que gastar cada vez menos. Isso significa um padrão de vida cada vez menor também, já que o governo se recusa a abaixar os impostos. Ele congela a economia, taxa o empresário, taxa o consumidor e deixa os dois se matando. Deixa as pessoas tentando negociar com o mercado, sendo que no fim eles nem têm tanta culpa assim das coisas estarem caras do jeito que estão. Lembrando que 70% das empresas no Brasil são MEI, são registradas com faturamento anual limite de 81 mil. Ou seja, 70% dos empresários malvadões desse país ganham menos de 7 mil reais por mês, sem considerar funcionário para pagar, imposto, custos de produção. Você acha que tem como culpar esse cara pelo aumento de preços? Ele é tão humano quanto os próprios clientes. A questão é que o governo põe o consumidor para se degladiar com o empresário, como se fosse um problema causado por um dos dois. Como se a alta de preços fosse, o consumidor não sabe negociar, ou então o dono do estabelecimento está explorando todo mundo. Não é assim que funciona. É o que eu sempre falo. O governo já cresceu tanto como parasita que para saciar o enorme estômago dele é necessário cada vez mais sangue. E quanto mais o tempo passa, menos tem de onde tirar esse sustento dele. É claro que se ele emagrecesse, também resolveria o problema. Mas quais os incentivos o governo tem para perder essa barriga enorme que só causa fome nele? Ou seja,
demitir funcionários ineficientes para o serviço público, reduzir benefícios das classes mais privilegiadas do setor público, diminuir a corrupção. Por que ele faria todo esse esforço mexendo em todas essas áreas se ele consegue sempre sugar algo de alguém? O ciclo só vai ser rompido caso a fonte de alimento do governo seque. É isso que vai fazer ele entender que ele está no caminho errado. É o que vai ensinar ele uma lição. Agora, a população pode aprender pela dor ou pelo amor. Eu falo isso porque tem dois cenários possíveis. Um deles é o pior de todos e o mais comum, o que sempre aconteceu e não cansa de se repetir ao redor do mundo, onde impérios arrecadam mais do que a população é capaz de produzir. Isso lembra muito o Brasil. Os governos não param de crescer, os auxílios só aumentando por aí. E quando o parasita fica maior que o hospedeiro, é o fim. É o fim para ambos, porque o parasita, ele mata a sua fonte de alimento, ele mata de onde ele tira tudo, e por ele não ter mais de onde tirar tudo, ele mesmo morre. É aquela história do ser humano com as árvores, com a vegetação no planeta. A gente explora as árvores e tudo. O dia que a gente matar as árvores, a gente também morre. Simples assim. E o governo está nesse caminho. Ele está matando a sua população e ele vai ser o último a morrer. Esse que é o problema. Porque quando ele morrer, tudo já vai ter se esvaído, já vai ter se acabado. Todo mundo vai virar mendigo pro governo começar a perceber, acho que deu errado o meu plano aqui. É isso, o governo é tipo um organismo biológico mesmo. Ele aprende no cenário de seleção. O que é bom prospera, o que é ruim é eliminado. Porém, o governo ainda não tá bom, sabe? Ainda não tá funcionando. Mesmo dando errado diversas vezes no passado, continua ruim. A nossa moeda antiga, o cruzeiro, ela era inflacionada, absurdo, muito ruim. O governo pegou uma moeda melhorzinha, inflaciona menos. Só que ainda inflaciona, ainda empobrece as pessoas, ainda acaba com o dinheiro de todo mundo. Então essa é a primeira possibilidade que eu vejo. O governo mata todo mundo e depois ele morre, por não ter ninguém mais para se apoiar. Agora, a outra possibilidade, que é algo mais raro. Só que quanto mais o tempo passa, maior a tendência de acontecer, já que as coisas vão se aprimorando ao longo do tempo. Até com animais isso funciona, eles evoluem conforme o mundo vai mudando. E esse cenário seria o quê? O governo aprender o lugar dele. Ou pelo menos não tirar tudo da população e jogar fogo, porque é basicamente isso que o governo faz. Ele não sabe gerir muito bem, ele gera desperdício. Então, se ele puder pegar só um pouquinho das pessoas e quebrar a cara com aquele pouquinho de dinheiro que ele tem, ótimo. O que não pode é o governo perceber que tá tudo dando errado e achar que a solução tá em arrecadar mais. Não, tá dando errado porque a gente tá pegando pouco dinheiro. Não adianta, se ele tá com a administração errada da empresa dele, ele pegar mais dinheiro vai só quebrar mais dinheiro mais rapidamente. Então, uma possível solução para isso seria tipo uma ocultação de patrimônio. As pessoas escondem o dinheiro delas, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, é só uma hipótese. No final do vídeo você vai entender melhor como funcionaria essa hipótese. Mas, por exemplo, numa ocultação de patrimônio, o governo pega tudo de todo mundo, ou pelo menos acha que pegou. Nossa, não tem mais de onde pegar. Ele fica tentando tirar leite de pedra, não sai nada, e aí ele quebra. Só que só ele vai quebrar. Ele vai ser o que mais vai pagar pelos próprios erros, porque as pessoas ainda vão ter o que é dela. Elas vão ter algo que o governo não consegue tocar. Elas vão ter algo que só elas são responsáveis. Se der errado, a culpa é delas, não do governo. Elas estão, de certa forma, seguras, porque as pessoas que ocultam esse patrimônio, elas conseguiriam ser as únicas responsáveis pela prosperidade ou pelo fracasso daquele dinheiro que ela tem. Porque assim o governo aprende o lugar dele, não consegue tirar o que ele quer da população, ele quebra mesmo, acontece, é algo previsto já. Agora o que não pode é ele quebrar junto com a população. A população precisa aprender a se proteger disso logo, antes que chegue nesse fim trágico. As pessoas até têm dinheiro dos impostos, por exemplo, mas se o governo não conseguir cobrar, não conseguir pegar de ninguém, ele vai começar a passar fome, porém sem ter matado a população, porque as pessoas ainda têm o mínimo necessário para sobreviver. Elas só não querem dividir, e aprenderam como fazer isso. E essa ação coletiva é a minha luta aqui nesse canal, todos os dias. Eu corro atrás do improvável. Eu quero que através de pessoas bem informadas, que agem da melhor maneira, o governo perceba que ele não vai sobreviver desse jeito.
E se continuar, ele vai acabar nos matando. Porém, como os outros a gente não controla, o que dá para fazer é pegar o seu dinheiro, esconder o seu dinheiro, separar o seu dinheiro do governo. Se ele for quebrar, vai ser com o dinheiro dele, ou pelo menos com o mínimo de dinheiro seu possível. Então, de forma analógica, a solução é diminuir a fome desse governo. E é por isso que tem gente que faz cirurgia bariátrica, para ficar com o estômago menor. E aí qualquer comida que entra já dá mais saciedade. E trazendo para o contexto econômico e político, as pessoas precisam aprender a não entregar tudo que o governo pede, porque ele pode acabar matando todo mundo antes que ele seja o próximo. E voltando para pós-1977, o que podemos esperar daqui para frente, comparado com o passado, é uma inflação absurda, só que agora na moeda do real. E eu explico melhor sobre isso no primeiro link da descrição, que depois eu vou te apresentar melhor, mas é um bom jeito de escapar dessa inflação. Um jeito de não dar comida na boca desse carrapato é não fazendo a sua reserva de valor em um mecanismo frágil e disfuncional, que é o seu real, a moeda que o banco pode imprimir mais, inflacionar, desvalorizar, confiscar. Essas histórias todas já aconteceram, eu não preciso muito me esforçar para te convencer disso, é só você olhar para o passado. Agora, se você não conseguir aprender com isso, realmente você está condenado a afundar junto com o governo. No momento atual da nossa economia, a cada mês que você deixa o seu dinheiro parado, você perde pelo menos 1% dele. E aí tem gente que sabe disso, ou pelo menos sabe que perde alguma coisa, não sabe quantos por cento, e deixa na poupança, para ver se ele rende, valoriza ao longo do tempo. Só que isso não impede nem 40% do seu prejuízo que você tem com a inflação. É por isso que eu guardo meu dinheiro no Bitcoin. Já é completamente diferente de poupança, investimento, bolsa, CDI, renda fixa. O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, não tem ninguém controlando ela, ele é escasso, se valoriza ao longo do tempo, não tem ninguém controlando ele, muito menos uma instituição corrupta que só quer morder a sua parte, e cada vez quer morder mais, não tem freio, não tem escrúpulos. Nele, você tem um dinheiro completamente livre de confiscos e imune à inflação. Cenário esse, o qual eu já estou prevendo ainda para o ano de 2025. Mas o que me tranquiliza é o fato de eu já ter tirado meu dinheiro desse barco furado há muito tempo. E mesmo morando no Brasil, eu não precisei ir para os Estados Unidos para fazer algo com meu dinheiro. Do Brasil mesmo, da sua casa, você consegue resolver isso. Se você quiser saber como eu fiz, no passo a passo, eu te ensino no primeiro link da descrição. Tudo isso em um conjunto de aulas onde eu te apresento uma teoria extremamente sólida sobre economia, tecnologia e política, e ao final dela você vai perceber um enorme problema e vai ficar pedindo por uma solução. Só que como você já acompanha o canal, você sabe que ela é o Bitcoin. E é aí que a sua inteligência vai vir forte, com uma cabeça imune a mentiras e um bolso protegido contra roubos. Você não vai mais usar todo o seu dinheiro na moedinha do ladrão. Infelizmente, se tratando de Brasil, esse trabalho todo é só para não perder dinheiro parado. A realidade é essa. Você precisa cuidar do seu dinheiro para não perder ele. E a janela de oportunidade só vai se fechando. Você acha que o governo quer as pessoas tirando o dinheiro do alcance dele? Eu já fiquei sabendo de bancos que não estão liberando saque de valores altos em dinheiro, principalmente quando a pessoa vai comprar Bitcoin. O banco vem com aviso e fala: cuidado, isso aqui pode ser um golpe. Só para gerar medo nas pessoas, de certa forma acabar controlando elas. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Por hoje eu só queria te apresentar uma previsão mesmo, porque tá parecendo que a gente tá vivendo a época antes da hiperinflação. E assim, com esse conhecimento que eu tô te passando, você já tem tempo para se preparar para o que tá por vir, com o dinheiro que é realmente seu. E é uma reserva de valor, ele não vai te desvalorizar com o tempo. O que deveria ser a função de qualquer moeda, Inclusive o real, mas já que ele não cumpre isso, eu vou de Bitcoin mesmo, eu dou o meu jeito. O recado tá dado, agora a escolha tá nas suas mãos. Dito isso, eu vou nessa.